Boa noite, você, meu querido amigo, minha querida amiga, que está acompanhando essa live de pré-lançamento do livro Papado dos Espíritos. Meu nome é André Marous, eu sou psicoterapeuta de base psicanalítica, sou cineasta, lancei 4 filmes espíritas, o Filme dos Espíritos, Causa e Efeito, Paulo de Tarso, a História do Cristianismo Primitivo, Nos Passos do Mestre. Trabalhei um longo tempo à frente de um importante veículo de divulgação espírita, por assim dizer, foram 16 anos. 16 anos, não foram fáceis, né? Mas sou muito grato porque aprendi muito, aprendi demais, foi me entregue bastante ao longo desses 16 anos, né? E entre uma das coisas que foi me entregue ao longo desses 16 anos, né, foi uma depressão. Né? Então, o burnout e a depressão me visitaram, o que foi muito bom, porque, assim, eu fui ao divã, fui me conhecer e comecei a indagar o que era espiritismo, o que de fato é a doutrina que Allan Kardec nos trouxe, o que de fato nós estamos levando adiante através das nossas casas espíritas, através dos veículos de comunicação espírita, através da literatura espírita. E a resposta que eu cheguei até agora foi meio traumática, por assim dizer, né? Eu costumo dizer, eu sou espírita desde os meus 18, 19 anos, mas eu acho que eu me tornei espírita mesmo, sei lá, 4, 5 anos atrás, porque caiu uma ficha enorme e essa ficha doeu, né? Tem um trecho do Evangelho, né? Reconhecereis a verdade vos libertará. E eu gosto muito de um Evangelho apócrifo, que é o Evangelho de Tomé, que ele coloca um meio aí muito interessante. Conhecereis a verdade, e a verdade vai mexer com você vai sofrer com a verdade, e aí você se liberta. Então, eu diria que ao longo desses 16 duros anos, onde eu vi muitas coisas que eu não esperava ver, principalmente em uma entidade espírita, mas esta dureza me fez acordar e me fez ver e revisitar Allan Kardec, e revisitar os grandes filósofos, e disso é que nasce o livro Papado dos Espíritos. Nós estamos lançando essa noite aqui, né? Já vamos passar aqui para você, meu querido amigo, minha querida amiga, que está nos dando alegria da sua participação, o que nós vamos tratar essa noite aqui, né? Então, entre outras coisas, você verá ao longo dessa noite por que depois desses 16 anos na alta gestão do movimento espírita, eu decidi que era hora de revelar o que as instituições ocupam. Antes de mais nada, quero dizer, nós não vamos atacar nem instituições, nem pessoas, esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é trazer luz e trazer uma grande indagação para que você pense. O professor Valdo Vieira, que trabalhou com o Chico umas tantas vezes, ele colocou uma placa muito interessante, uns dizeres na abertura, na entrada das suas casas que ele abriu, as casas que ele fundou depois de ter deixado, entre aspas, o espiritismo, e essa placa diz assim: não acredite em nada do que você ver ou ouvir aqui. Né? Então, eu faço o mesmo convite, não acredite em nada, vá buscar, mas você vai ver que tudo que você vai ver e ouvir aqui, e tudo que você vai ler no livro Papado dos Espíritos, vai pelo menos fazer você pensar e pensar bastante, e pensar é permitido, e a doutrina dos Espíritos nos dá essa permissão. O Cristo nos dá essa permissão. Vamos falar de reencarnação usada como ferramenta de manutenção do status quo. Oh, meu Deus, será que é possível isso? Afinal de contas, algumas obras descrevem que quem cuida da reencarnação é o Ministério da Reencarnação, onde entidades angelicais cuidam disso tudo. Será? Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos deixar essa indagação. O livro aponta que não, mas enfim, veremos, né? E por que o livro foi escrito em 2 linhas narrativas, né? Ele é uma ficção, né? Ele é uma para-história, né? Aliás, foi o nome que o nosso convidado de hoje fez, o seu brilhante e querido prefácio, nosso querido Marcelo Henrique, já vamos trazer ele para estar aqui conosco, né? Ele é uma ficção, mas ele é uma ficção que na parte espiritual descreve os grandes acontecimentos da história judaico-cristã, desde lá do Êxodo, do Egito, né, até os tempos atuais, e você vai ver que vai fazer muito sentido muitas das coisas que são apontadas no livro. E eu tomei o cuidado de, já na introdução, dizer: olha, isso aqui que está sendo escrito, ele é inspirado mediunicamente, é fruto de muito estudo, mas não pode ser visto como verdade absoluta, como fizeram muitos médiuns que descrevem obras como verdades absolutas, como fontes históricas.
e muitas vezes estas obras, quando levadas à razão, quando uma rasa investigação, nós vamos ver que os fatos ali narrados não combinam com as épocas e com os personagens. Então, eu tomei cuidado de escrever em duas linhas. Uma absolutamente fiel à história do judaísmo e do cristianismo, e a outra que funciona para mostrar, por assim dizer, como o plano espiritual foi agindo para fazer eu vou chamar de sequestros, né? O sequestro do cristianismo, o sequestro do protestantismo, o sequestro do espiritismo, eu vou dizer também, né? E, por fim, a obsessão nas religiões, o que é a igrejização do espiritismo. Será que esse troço existe mesmo? Será que nós estamos igrejizando a doutrina dos espíritos? Então, isso é o que nós vamos tratar na live dessa noite. E muito obrigado a você que está nos acompanhando. Um beijo enorme no seu coração, Tarquínio, querido amigo, filósofo, grande trabalhador da doutrina dos espíritos. Minha irmã querida Alessandra, beijo no coração. Marcos Costa, Vieira está aqui conosco. Família Marouço, Rogério Marouço, sua esposa Rosângela, Débora Letícia, Ellen de Souza, Dea Oliveira, querida, Luiz Gustavo, Dorival Strello, Let It Grow. Eu sei quem é, um grande beijo para minha querida Celina. E o nosso querido Nicolas, tem mais gente, depois ao longo da live a gente vai tratando. Mas já vamos trazer aqui para o nosso papo da noite, o nosso querido Marcelo Henrique, vou pedir para ele se apresentar antes de qualquer coisa. Boa noite, Marcelo. Boa noite, André Marouço, boa noite a todos que estão conosco ao vivo e também aqueles que depois vão acessar a gravação dessa nossa noite de lançamento do Papado dos Espíritos, justamente uma obra, como eu já mencionei, que é um divisor de águas, é um divisor de eras nesse que é o meio espírita contemporâneo. Você me pede para me apresentar, eu vou me apresentar assim brevemente, espero. Eu sou espírita desde os meus 11 anos de idade, eu vim de berço católico, estava sendo preparado aos poucos para atuar como coroinha numa igreja franciscana aqui no centro, no coração de Florianópolis, Santa Catarina, onde eu resido há mais de 45 anos. E então, justamente por querer buscar uma verdade que não era possível a igreja e os seus representantes expressarem, destacarem, eu acabei indo encontrar a filosofia espírita. Sou médium ostensivo e atuei durante muito tempo com a educação espírita de crianças, de adolescentes, de jovens e de adultos. Também atuei na Associação Brasileira dos Divulgadores do Espiritismo, durante 17 anos como representante dessa associação, a ABRAD, frequentei o chamado movimento oficial espírita, o mainstream espírita, a sede da Federação Espírita Brasileira em Brasília. Passei por 4 presidentes da FEB diferentes e atuei lá, então, porque a ABRAD tinha assento, voz e voto no chamado Conselho Federativo Nacional. Tinha e tem, porque essa situação permanece até hoje, desde a nossa saída e os companheiros que assumiram a associação a partir daí. Então, nesses 17 anos, André e amigos, eu pude conhecer de dentro a estrutura federativa do nosso chamado movimento espírita ortodoxo, oficial, majoritário. Só que eu também tenho uma outra trajetória num movimento também relevante e que se destaca por estar na outra ponta da chamada compreensão espírita, explicando. A Federação Espírita Brasileira, ela entende o espiritismo fincado num tripé formado por ciência, filosofia e religião, como todos devem saber, como todos aqueles que estudam o espiritismo devem saber. A partir daí, eu também sou vinculado a um movimento que na época se chamava Confederação Espírita Pan-Americana, que reúne aí pensadores, expoentes do pensamento espírita, desde o início do século passado, no Brasil e nos demais países
de língua hispânica. Então, esta confederação, hoje Associação Espírita Internacional, CEPA, ela congrega o chamado espiritismo laico, onde, naquele tripé formado pela identidade febeana como ciência, filosofia e religião, a CEPA entende o espiritismo como filosofia e ética. Acho que tivemos um problema técnico, voltamos. Então, ciência, filosofia e ética, também conhecida como moral, dependendo aí da interpretação que se dá. Então, eu, um espírita laico, que já fui religioso no passado, sabe, André, eu com 13 anos de idade estava em mesa mediúnica de casa espírita, o que era um escândalo para a época, né? Porque se tinha aquela ideia tradicional de que menor de 18 anos não poderia, entre aspas, desenvolver a mediunidade. E aí, o que acontece? Eu, com 13 anos numa mesa mediúnica, apresentando expressões da minha mediunidade, aprendendo na filosofia, na teoria e na prática. Então, isso foi muito, muito venturoso para mim, entrar nessa ideia de viver, ao mesmo tempo, essa contradição. Contradição que aparece no teu livro de uma forma bem marcante, e a gente hoje, à noite, vai trabalhar com isso. Finalizando a minha apresentação, hoje eu coordeno um coletivo espírita chamado Espiritismo com Kardec, o ECK. E aí muitas pessoas perguntam, como assim espiritismo com Kardec? Existe espiritismo sem Kardec? E aí eu responderia como meu filho me respondeu quando tinha lá os seus 7, 8 anos de idade, quando perguntavam alguma coisa alvissareira, alguma coisa surpreendente para ele. Existe espiritismo sem Kardec? Oh! Como existe? Vamos trabalhar então um pouquinho sobre essas duas vertentes hoje. Está sem áudio, André? Eu vou começar discordando do Marcelo, mas da melhor maneira possível. Não existe espiritismo com Kardec, é uma outra coisa que foi criada, mas enfim, as pessoas acreditam. Eu costumo dizer que, infelizmente, eu cheguei à conclusão de que Kardec é um ilustre desconhecido no espiritismo atualmente, e o Papado dos Espíritos tem esse trabalho, né, de resgatar esse filósofo, esse cientista, esse homem cheio de ética, né? Assim como resgata outros também e apresenta-os através de uma outra roupagem, como, por exemplo, Paulo de Tarso, como, por exemplo, Sebastião, ele que é conhecido como São Sebastião, como Joana d'Arc, são todos personagens do livro e descritos de uma forma bastante inovadora, por assim dizer. Sou suspeito. Mas, enfim, gente, hoje é um dia especial e eu quero presentear os buscadores da verdade que estão aqui comigo e com o Marcelo Henrique. Para quem está no YouTube, nós vamos escolher alguém para ganhar um exemplar autografado. Será que alguém... O que precisa fazer para ganhar esse exemplar autografado? Né? Precisa estar inscrito no canal, deixar seu like, seu joinha aí no YouTube, que depois nós vamos escolher uma desses nossos amigos aí, vamos presentear com a obra. Para quem está no Instagram, eu vou entregar um livro para quem for no meu último post. O último post é aquele que fala dessa live. Tem eu e o Marcelo ali. Vai lá, dá um joinha e coloca a hashtag O Papado dos Espíritos. Tenta colocar com O maiúsculo, P de papado maiúsculo, D de dos maiúsculo, espíritos com E maiúsculo e sem acento. O Papado dos Espíritos. Coloca lá, curte, coloca a hashtag, que nós vamos escolher uma pessoa para presentear com o livro. Eu tenho certeza que você vai adorar. Então não precisa do acento, mas escreva direitinho para o nosso sistema te encontrar. O livro, nós abrimos a pré-venda hoje, então quem se interessar em já comprar o livro, a quantidade de pré-venda é limitada, então vai lá no meu site, andremaruco.com.br, tem tanto para quem está no YouTube quanto quem está no Instagram, tem o site na página, né, na bio, então é só clicar lá tem um link, você vai para um site de transação, onde a sua transação é feita de maneira segura, né, e o preço até o dia 18 de abril, o livro vai ser lançado no dia 18 de abril, até o dia 18 de abril o preço é especial, e vai também com a dedicatória feita com muito amor e com muito carinho. Mas já vamos
começar aqui o nosso assunto da noite, né? Eu mandei o livro para algumas pessoas analisarem, e algumas eu até imaginei que, ao analisarem, ficariam um pouco, por assim dizer, assustadas, né? Porque há um tema central no livro, que é justamente a reencarnação utilizada como uma ferramenta de manutenção do status quo. Então, vamos começar tratando aqui, apresentando um trecho de O Livro dos Espíritos, essa obra magistral que a humanidade conheceu a partir do dia 18 de abril de 1857. Então, vamos lá na questão 258. No estado errante, e antes de começar uma nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá durante a vida? Resposta dos espíritos. Ele próprio escolhe o gênero de provas a que deseja submeter-se, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Mas o que será que é esse livre-arbítrio na hora da escolha? Então vamos para mais um trechinho de O Livro dos Espíritos, agora a questão 262. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e carente de experiência, escolher uma existência sem conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Resposta dos espíritos. Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com uma criança. Mas, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, deixa-lhe a liberdade de escolher, e só então é que lhe cabe a responsabilidade. Vamos mais um trechinho, que acho que também é muito importante para que a gente possa entrar no ponto em questão, né? A grande questão, quando eu comecei a trabalhar nessa coisa da reencarnação ser utilizada como manutenção do status quo, né, eu fui procurar, mas que instante é esse que nós começamos a ser mais responsáveis pela nossa reencarnação e colocando o nosso livre-arbítrio na escolha das nossas provas e dos nossos desafios que nós vamos passar em cada uma das encarnações. Aí nós vamos lá, o que o Kardec nos fala que é o mundo de provas e expiações, como a Terra, né? É onde já existe desenvolvimento intelectual, onde existe uma consciência moral, né, que começa a, entre aspas, pesar, e o espírito já participa da escolha, mas ainda se engana, ainda escolhe mal, ainda recebe orientação. Aqui começa a responsabilidade real, mas não em plena lucidez. E para finalizar, e a época de Moisés? O livro começa lá na época de Moisés, né? Se dá ali por volta do século 13, 14 a.C. O que nós encontramos naquela época? Já existem leis organizadas, né? Entre elas o Decálogo, né? Os primeiros 10 mandamentos, né? A noção clara de justiça, ainda que severa, mas já existia uma noção clara de justiça, e já existia a religião estruturada, um monoteísmo em formação. Lembrando que o judaísmo, o Deus único começa com Abraão, mas quem dá corpo à doutrina é Moisés. Por isso que o livro começa descrevendo todos os eventos que se dão, principalmente no êxodo judaico e nos 10 mandamentos. Então, isso já nos aponta que, já naquela época, a humanidade já não era primitiva. Nós talvez já estivéssemos em mundo de provas e expiações. Por que isso é importante para essa tese de que a reencarnação pode ser utilizada, sim, para a manutenção do status quo, e não necessariamente entidades angelicais dirigindo através do Ministério da Reencarnação aquilo que nós vamos passar aqui e acolá, né? Porque exatamente quando Kardec fala que nós já temos condições de discernir entre o bem e o mal, o livre-arbítrio está em curso, portanto, nós podemos sim estruturar aquilo que nós desejamos na Terra. E é muito simples a gente entender, a meu ver, né, que faz muito sentido a gente acreditar que a reencarnação pode ser sim utilizada como ferramenta, inclusive, de continuidade das injustiças, né, no mundo graças à injustiça social, justamente quando nós vamos ao ambiente religioso, né? Quando eu iniciei o meu trabalho, eu já tinha perto de 20 anos de doutrina espírita, 15, 16, um pouco mais, 16, 17 anos de doutrina espírita, quando eu fui chamado para um trabalho profissional em uma grande entidade espírita. E aí eu me perguntei assim, mas eu, com todos os meus defeitos, com todas as minhas más tendências, vou me reunir com aquelas pessoas boas, iluminadas, né?
E olha, ao final de 16 anos, eu descobri que eu não era uma pessoa tão ruim, né? Que eu não era uma pessoa tão complicada e que, infelizmente, o ambiente espírita estava bastante conturbado, por assim dizer. Então, se nós aqui no ambiente da Terra, ainda o orgulho graça, a vaidade graça, a corrupção graça, se ainda somos sensualistas, se ainda temos tantos, somos tão egóicos, né? E viemos da espiritualidade, por que que os espíritos também não o são? E mais do que isso, se aqueles que dirigem as grandes religiões estão aqui e muitas vezes não dão exemplo, eu acho que é mais ou menos tranquilo a gente imaginar que na espiritualidade é algo muito parecido, né? Mas vamos ouvir o nosso querido Marcelo Henrique, porque esse é um tema que com certeza vai chamar a atenção de muita gente. Já tem um amigo querido, José Arroio, presidente da CEPA, Marcelo, ele falou assim, olha, vão dizer que você está obsediado. Ele adorou o livro e colocou a CEPA à disposição para divulgar o livro. Marcelo, o que você acha disso? Será que eu estou realmente obsediado, Marcelo? Pois é, André, essa questão ela nos remete à chamada atmosfera do chamado movimento espírita, né? Eu não gosto muito dessa expressão movimento espírita, sabe? Porque movimento, como o próprio nome já diz, é algo que se move. E o que é se mover sob a ótica espírita? É estar permanentemente avançando, é estar permanentemente em progresso, na senda do progresso, na trajetória do progresso. E aí a gente olha para o espelho, porque nós somos espíritas, eu e você. Nós estamos nesse chamado movimento espírita. Nós fazemos parte desta grande engrenagem, que é formada por pessoas, grupos e instituições ditas espíritas. Eu prefiro muito mais a expressão do grande professor Herculano Pires, que é o principal incentivador da existência do ECK, quando ele usa a mesma expressão que você usou há pouco. O espiritismo é o grande desconhecido de quem? Do mundo em geral, das pessoas em geral, da sociedade, daqueles que estão no lado ocidental ou oriental do mundo? Não. O professor Herculano, na década de 70, escreve este livro aqui, Curso Dinâmico de Espiritismo, para dizer que o espiritismo é o grande desconhecido dos espíritas, porque os espíritas não leem e não estudam. Às vezes leem, mas leem para decorar, leem para aceitar tacitamente, não se debruçam sobre suas leituras. E quando nós temos um público que não se debruça sobre as leituras do ponto de vista crítico, e aí a crítica é tomada como um ponto de dissensão no chamado movimento espírita, não se deve criticar, porque criticar é julgar, e não julgueis, diz a métrica da teoria espírita. Criticar não é julgar. Julgar, você tem a consideração da pessoa, e ninguém pode julgar o semelhante. Nós temos julgamento na face da Terra? Sim, temos o julgamento do Poder Judiciário, que é uma das áreas em que eu atuo, onde as pessoas estão sujeitas às leis dos homens e existe um mediador, um juiz, para definir o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso. Do ponto de vista das relações interpessoais, não existem juízes, porque ninguém é censor alheio, ninguém é juiz dos atos alheios. As leis do universo é que nos julgam ou aferem aquilo que você acabou de falar, aferem a nossa responsabilidade diante dos atos. Então, se o espiritismo é o grande desconhecido dos espíritas, falar em crítica é falar de algo do, entre aspas, demônio. Porque a crítica vai produzir, dizem a maioria dos espíritas, dissensões, vai produzir atritos, vai produzir uns embates entre as ideias aparentemente divergentes. E onde, se não neste debate e não embate, que vai surgir a chamada luz? Quando nós entendemos o espiritismo como um grande
uma grande usina, um grande laboratório onde as ideias serão colocadas e as melhores ideias irão prevalecer no cadinho das experiências, nós estamos falando exatamente do chamado processo espírita. O que eu chamo de processo espírita, André? O mecanismo, o método, a sistemática que Allan Kardec utilizou entre 1855, quando ele toma contato com os primeiros fenômenos mediúnicos na Europa do século XIX, na sua sociedade, presenciando fenômenos espíritas de forma ostensiva, de forma materializada, até 1869, quando ele desencarna, quando ele deixa o mundo físico. Então, nesses quase 15 anos, ele concebeu o chamado processo espírita, um sistema lógico, racional de aferição das ideias. Ideias de quem? Dos homens, espíritos encarnados, e dos espíritos, os desencarnados. Essa métrica foi completamente abandonada pelo chamado movimento espírita mainstream, que passou a acreditar aos espíritos, e esse é o ponto da sua obra que merece ênfase e relevo, passou a acreditar aos espíritos a sabedoria, a sapiência, o conhecimento de todas as coisas. Bastava estar do outro lado, se manifestando através de um médium idôneo, de um médium considerado respeitável, de um médium até cultuado pelos próprios espíritas e pelos não espíritas. Vamos citar, por exemplo, o querido Francisco Cândido Xavier, que foi reconhecidamente no século XX uma personagem do mundo espírita e do mundo não espírita, porque muitas pessoas não espíritas passaram a conhecer o espiritismo através dessa vitrine, passaram a ter noções acerca do espiritismo a partir dessa exposição que o Chico deu à mediunidade tão fortemente naquela época, principalmente em décadas de 50, 60, 70, 80, até chegar à parte final da sua trajetória entre 90 até 2002, quando ele desencarna. Então, essa necessidade é premente nos dias de hoje, resgatar o debate, resgatar a livre apreciação das ideias. Para quê? Para que cada um, você que está do outro lado aí da tela, nos assistindo, você decida o que é certo e o que é errado. Você decida o que tem ou não razoabilidade, o que tem logicidade, o que lhe serve, o que lhe é peculiar, e não alguém numa posição até de proeminência, de destaque, dizer para você isso pode, isso não pode, isso não é, isso é espiritismo. Esse me parece ser o grande móvel das ações humanas, para usar uma expressão de Allan Kardec, para definir o que nós estamos fazendo, o que é que nós precisamos corrigir e o que é que estaremos fazendo ali na frente enquanto espíritas. Muito bem, meu querido Marcelo Henrique. Vamos agradecer aqui algumas pessoas que estão conosco. Eli6955, André Tarifa, que inclusive já comprou o livro, já vi, André, vou fazer uma grande dedicatória para você, obrigado. Nosso querido Guilherme Velho, que deixa os seus parabéns, obrigado, Guilherme. O Guilherme, que é um estudioso, principalmente da psicografia, né, e de médiuns psicógrafos, inclusive ele me abriu os olhos um tempo atrás de uma pessoa que estava ganhando a mídia aí, com psicografias, e foi revelado que era um farsante, né? Guilhermina está conosco, Trilheiros 2617, Maria 5855, Abrão Salomão Júnior, Rafa Dag, Cristina Jorge Dias, doutor Aldenis Leite, um grande abraço ao doutor Aldenis Leite, ele que é um craque da logoterapia, aprendi bastante com o doutor Aldenis Leite. Léo Mariano entrou aqui também, um grande abraço para o Léo. Uaiço! Abração, Léo, o Léo que é de Minas, o André Luiz, 1893, enfim. O André também, querido de Minas, também está presente, um grande abraço, André. Bom, vamos voltar aqui para o tema do livro, para alguns temas do livro que eu acho que são muito importantes. Um deles é a obsessão coletiva no ambiente religioso, né? Eu vou contar aqui, eu vou contar o milagre, mas eu não vou contar o santo, né?
Mas desses 16 anos à frente de uma das grandes instituições espíritas, eu vi coisas que, assim, acho que as pessoas não acreditam. Se eu conto, as pessoas não acreditam. Não, você viu isso no centro espírita? Sim, vi. E o pior, eu não vi por pessoas que estavam no chão de fábrica. Esses horrores que eu presenciei não foram poucos, foram daqueles, daquelas eminências, né? Aqueles que estão nos cargos mais altos das grandes instituições espíritas. Eu vou contar 2 casos só, e são 2 casos, não vou contar o nome, como eu disse, nem da instituição, que são 2 casos que me chocaram demais, assim, foi quase um tapa na cara para dizer, acorda, né? Cai fora disso, vai estudar Allan Kardec, vai ver, vai estudar o Cristo, vai estudar os grandes filósofos, né? A coisa que não está nada bem, enfim. Um deles é um grande dirigente espírita, né? Um homem que é conhecido como um grande benemérito, né? Ele tinha um lema, o lema dele era muito interessante, funcionário bom é funcionário barato, né? Ou seja, pagava-se muito, o mínimo possível para o chão de fábrica. Isso era uma coisa que me incomodava muito, e é um dos motivos que fez com que eu saísse, né? Inclusive, antes de eu sair, me ofereceram uma grana bastante boa. Eu falei, não, eu não quero, porque não faz sentido nenhum o pessoal de chão de fábrica ganhar quase nada e eu ganhar essa bela grana, né? Aliás, muita gente talvez diga assim, o André está soltando esse livro, esse desabafo, porque ele foi escorraçado. Não, pelo contrário. Eu saí com uma placa, eu vou tampar o nome da instituição, eu saí com uma placa de agradecimento pelos serviços prestados, né? E com a minha consciência limpa, porque eu fiz o meu melhor ao longo dos 16 anos que lá estive e procurei agir sempre com muita justiça, né? Mas essa criatura que tinha esse lema, funcionário bom é funcionário barato, né? Num dia em que um dos funcionários se matou, nós fomos para um trabalho mediúnico e ele soltou o seguinte comentário: agora ele vai ver o que vai acontecer com ele. Eu parei para pensar, falei, gente, este homem, um homem nascido preto, com uma deficiência física, vai saber a vida que ele teve, e aí num ato insano de dor, que sabe-se lá qual, ele comete este absurdo contra a própria vida, e ao invés de nós virmos para um trabalho mediúnico e desejarmos a continuidade da vida para ele, a melhor continuidade da vida possível, nós ouvimos do dirigente de uma reunião espírita, agora ele vai ver o que aconteceu com ele. E me lembro uma vez que eu fui fazer um trabalho, viu, Marcelo? Nós fomos fazer um documentário sobre suicídio, e qual não foi a minha triste constatação quando nós perguntávamos para os familiares de pessoas que se suicidaram qual era a religião onde elas tinham sido menos atendidas, acolhidas, amparadas, consoladas, né? E todas foram unânimes, foi no Espiritismo. No Espiritismo, eu não volto nunca mais, né? Na verdade, não é no Espiritismo, é daquilo que fizeram com o Espiritismo, né? Há uma obra, eu não vou citar qual obra, se o Marcelo quiser citar, fique à vontade, mas há uma obra que descreve o suicídio de uma forma tão medonha e assustadora. E, em verdade, esse é um dos temas do livro, a indústria do medo religioso, né? Que foi implantado também no Espiritismo. Ovoide, né? Licantropia, umbral. A palavra umbral, meus amigos, não existe uma única vez no Pentateuco kardeciano. Nenhuma única vez. Aliás, Kardec é muito claro na não existência desses ambientes de sofrimento, né? O umbral está aqui, né? O inferno está aqui e o paraíso está aqui, né? Mas a indústria do medo religioso... Aliás, essa é a pergunta que eu quero passar para o nosso querido Marcelo Henrique. Marcelo, existe a indústria do medo religioso? A gente pode dizer que ela existe e que ela está atuante? Lembra do meu filho? Sim. O que ele dizia? Então, essa indústria do medo, ela existe e ela está por aí, aqui, ali e alhures, em toda parte. Nós aqui no ECK, inclusive, usamos uma tríade. Essa tríade que é frequente no chamado movimento espírita, ou no meio espírita, como dizia Herculano Pires, ela é composta por culpa, temor ou medo, como quiser chamar, e salvação. Essas 3 partes
estão associadas na atividade espírita. E aí você vai me perguntar, como assim se o espiritismo é autodenominado de a doutrina da consolação, a doutrina do consolo, né? Tanto que o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo se chama O Consolador Prometido. E aí nós vamos retomar toda aquela construção judaico-cristã que o Espiritismo se apropria, no ponto de vista positivo da expressão apropriar-se, e neste capítulo de Kardec nós temos aí uma descrição de que haveria um momento na humanidade em que aqueles ensinamentos originais, não os ensinamentos que a Igreja fabricou como dogmas, sacramentos ou como milagres sobrenaturais. Há que se fazer essa distinção. As palavras, os ensinamentos, os feitos atribuídos a Yeshua, Jesus de Nazaré, são bem distintos daquelas fábulas que fazem parte dos chamados 4 evangelhos canônicos. Ainda que nesta fabricação de contextos, nessa fabricação de enredos, haja um quê de validade, um quê de realidade em relação ao que teria dito e feito o homem de Nazaré. Ora, a partir desse pressuposto, desse paradigma, nós temos que entender que como é que eu posso, André e amigos, falar em consolo se eu chego para um familiar de um suicida e o suicídio é um agente, é um fenômeno silencioso? Você não sabe, via de regra, na maioria das vezes, quando uma pessoa vai dar cabo da sua própria vida. Quando que uma pessoa, por vontade própria, por desespero, por circunstâncias da sua contingência de provações e de expiações, a contingência do enredo da sua vida, vai desistir de tudo e vai entender que aquele ato seria libertatório, seria uma libertação para si mesmo. E há que compreender isso do ponto de vista do verdadeiro consolo, e não da fábula que se construiu no meio espírita, no movimento espírita, a partir do livro, principalmente, Memórias de um Suicida. Eu vou dizer o nome do livro, porque o livro é tétrico, o livro é dantesco. Vocês sabem quem é Dante? Dante Alighieri, aquele que descreveu o inferno, né? Aquele que descreveu os lugares de penas eternas para a religião judaico-cristã e para a chamada circunstância da mente humana. O André foi muito feliz há pouco ao dizer que Umbral e Nosso Lar, ou Vale dos Suicidas, dos leprosos, dos aidéticos, dos LGBTs, como já ouvimos muitas das vezes, incrivelmente serem ditos no movimento espírita como se fossem verdades, e são mentiras deslavadas, são arrogâncias, prepotências e despreparos daqueles que deveriam estar praticando o consolo e não estão, assim como lugares mais calmos, como as próprias colônias, seja aquilo que uma pessoa que teve um parente suicida queira ouvir. Não, o seu parente agora ele vai estar no Vale dos Suicidas, dizem eles. E lá ele vai sofrer, ele tem que sofrer, ele precisa sofrer para purgar, para pagar os débitos que ele cometeu, os desta vida e das anteriores. Porque ninguém deve atentar contra o dom maior da vida que foi dado por Deus. Olha, meus queridos, com uma cátedra assim, com uma métrica assim, com uma filosofia assim, as pessoas correm, as pessoas vão embora. Porque aquele consolo que foi prometido, que existia na ambiência espírita, não é real. Não pode ser real. E isso não significa, André e amigos, que nós vamos dourar a pílula.
que nós vamos transformar tudo num mar de rosas, que nós vamos dizer que todos estão muito bem em qualquer lugar, porque todos nós somos sensoriais. Todos nós passamos pelas experiências nesta vida e temos uma lei maior dentro do chamado contexto do universo, que é a lei de causa e efeito, onde, como disse Yeshua, a cada um segundo suas obras. Mas há muita diferença, André e amigos, entre dizer cabalmente o que vai acontecer com qualquer espírito após a morte, a partir de ilações, a partir de fábulas, de histórias da carochinha ou de relatos contidos em livros mediúnicos pseudo-espíritas, porque são falsos, e aquilo que apresenta a filosofia espírita na sua essência, como, por exemplo, num livro que, infelizmente, é muito pouco lido, mas que traz o retrato do que acontece, de fato, com os espíritos após o portal da morte, que se chama O Céu e o Inferno. Se os espíritas fossem estudiosos, se os espíritas fossem verdadeiramente críticos, eles pegariam um livro como Nosso Lar, como Missionários da Luz, como Violetas na Janela e tantos outros, e colocariam lado a lado com O Céu e o Inferno para ver a verossimilhança entre o relato de uma obra mediúnica brasileira, não por ser brasileira, mas por estar num contexto de miscigenação, de pluralidade religiosa e de influência muito grande, outro tema que está no teu livro, da chamada moral cristã ou católico-cristã, na incidência desses textos, na relevância desses conceitos e aquilo que nos é apresentado como a teoria espírita do porvir, as penas e gozos futuros, como está em O Céu e o Inferno. Sem esse cotejo, não é possível avançar, porque as pessoas continuarão a ser iludidas por uma pseudo-verdade. E aí o que vai acontecer comigo, com o André, com todos nós? Quando nós morrermos do outro lado, nós vamos ficar procurando onde é que está o nosso lar. Onde é que está aquela colônia espiritual que disseram que fica em cima do Rio de Janeiro, ou em cima de Fortaleza, ou em cima de Florianópolis, ou em cima da cidade de São Paulo, como está na literatura mediúnica, ou paramediúnica, ou paraespírita disponível para todos os gostos. Vamos procurar onde é que está o umbral. E aí, meus queridos amigos, poderá acontecer que você, eu, enxerguemos não uma realidade espiritual, mas uma visão que a nossa turva percepção vai divisar. Por quê? Porque ensinaram os espíritos Allan Kardec que os estados de júbilo ou de sofrimento, que os estados de euforia ou de desânimo, que os estados de depressão ou de infinita alegria estão todos plasmados pela nossa mente. E a mente não é algo físico, é um patrimônio do espírito. Desencarnado, o espírito pode conceber, pode construir, pode plasmar, pode viver aquilo que ele quiser. Se ele quiser se esclarecer, ele vai se esclarecer. Se ele quiser permanecer na ilusão, ele vai ficar na ilusão até que seja necessária e será uma nova encarnação, onde a vida lhe provará que tudo aquilo que ele enxergou não é verdade. Vou voltar aqui no tema, né? Um dos temas centrais do livro é a questão da obsessão nas religiões, né? Eu disse aqui que contaria 2 casos, né? Eu posso falar aqui 20, 30 deles, e não só da instituição que eu participava, mas de outras também. E naquele negócio eu lidava também com instituições de outros credos religiosos, e percebi sempre que o nível de ansiedade, suicídio, burnout entre os funcionários e colaboradores dessas entidades era acima da média, né, das outras instituições. Aliás, lembremos-nos, meus irmãos, o Brasil é primeiríssimo lugar em transtorno de ansiedade. É a pátria que tem
3 milhões, eu vou dizer aqui entre aspas, de espíritas, né? Segundo o último IBGE. Aliás, diminuiu, foi 2 pontos alguma coisa da última vez, 3 acho que foi no penúltimo, né? Mas aonde o espiritismo mais está presente é o país que tem o primeiro em número de ansiedade no mundo, né? Isso estatisticamente. Agora, em depressão nós não estamos tão mal assim, nós somos só ocupamos a 4ª ou a 5ª posição. Ou seja, o que está acontecendo de tão errado? Porque o movimento religioso não está dando conta, e o Brasil é um país religioso, né? Aliás, é o país com o maior número de cristãos no mundo, em números absolutos. Qual parte foi da lei dos profetas que nós entendemos para nos tornarmos pessoas tão doentias? E pior, por que essa doença está tão infectada na cúpula dos movimentos religiosos, né? Outro dia estava vendo, agora depois do escândalo do Vorcaro, o próximo escândalo é do banco do senhor Edir Macedo, 4 bilhões é o tamanho do rombo, né? Se nós formos na Câmara dos Deputados, a bancada BBB, o que é a bancada BBB? Boi, bala e Bíblia. Bíblia junto com bala, com boi eu até posso entender, mas junto com bala, e justamente a bandeira desses grupos é uma bandeira totalmente, não tem nada a ver com o cristianismo. Então, deve ter algo de muito extraordinário por trás deste ambiente religioso, e, a meu ver, Kardec tratou disso muito bem. Vamos a Kardec em O Livro dos Espíritos, né? Quando ele nos diz: a obsessão e a possessão são mais frequentemente individuais, mas, por vezes, são epidêmicas, quando uma nuvem de maus espíritos se abate sobre uma localidade. É como quando uma tropa de inimigos vem invadi-la. Nesse caso, o número de indivíduos atingidos pode ser considerável. Meus amigos, o que dá para atingir de mentes e dominar através da religião, porque a religião não cabe indagação, ela se apoia em dogmas, em verdades absolutas e muitas vezes inquestionáveis. Isso foi trazido para o ambiente religioso espírita, né? Há os dogmas, por incrível que pareça, né? O próprio umbral é uma espécie de dogma, né? O Vale dos Suicidas é uma espécie de dogma. Tornou-se, né? A licantropia, as entidades ovoides, isso tudo não tem nada a ver com Allan Kardec, mas tem muito a ver com um homem que é citado na obra, e sua obra, o senhor J.B. Rustang, né? Que é citado. O espiritismo no Brasil, meus irmãos, infelizmente, ele é absolutamente rustanguista. Ainda que recentemente a Casa Mártir, entre aspas, milhões de aspas, retirou do seu estatuto, né, do seu documento de baliza das suas atividades, aquilo que eles consideravam como cláusula pétrea, que era divulgar a obra do senhor J.B. Rustang. Então, para mim, está muito claro que o ambiente religioso está completamente contaminado, e isso justifica os absurdos que eu vi ao longo dos 16 anos que eu lá estive. Vou contar mais um, disse que ia contar, né? Uma das grandes trabalhadoras de uma grande entidade espírita, ela tem um lema que diz assim: os gays são doentes da alma, e eles vêm parar na doutrina dos espíritos, porque a doutrina dos espíritos aceita qualquer um. Meu Deus do céu, aonde isso está no Consolador Prometido? Isso só pode ser fruto da obsessão. E a obra O Papado dos Espíritos, as ordens ocultas, os espíritos nada santos que dominam as religiões, mostra muito desse mundo paralelo que acabou influenciando o mundo religioso. O cristianismo que nós conhecemos é um arremedo daquilo que, de fato, o cristianismo é na sua essência. A partir do século IV, Constantino sequestra o cristianismo. Depois que se dá lá adiante a Reforma Protestante, pouco tempo depois vêm as igrejas-estado e sequestra a proposta da Reforma Protestante. E pouco tempo depois de Allan Kardec, vem o rustanguismo e sequestra a racionalidade e o Consolador. Está na hora de nós trazermos isso de volta, esta fé que raciocina verdadeiramente, que é a fé que nos entregou o grande racionalista, o grande cientista, pedagogo,
um homem que escreveu dezenas de obras, um homem que falava uns tantos idiomas, um homem que escreveu obras sobre várias áreas do pensamento humano, que trabalhou, mas trabalhou com um carinho para poder trazer. Ele não era o médium, ele não era Allan Kardec espírito X, né? Ele trazia racionalidade, então ele submetia uma mesma questão a vários médiums, a partir da convergência e a partir daquilo que era o conhecimento filosófico e científico do século XIX, ele incorpora na doutrina, e infelizmente no Brasil, principalmente no Brasil, a gente aboliu a universalidade do ensino dos espíritos, e o médium, muitas vezes de cultura extremamente católica, psicografa verdades e dogmas inquestionáveis ditados por um espírito católico, um espírito que foi padre, um espírito que foi freira e assim sucessivamente. E o Papado dos Espíritos trata dessas ordens ocultas desde o Êxodo, mostrando como esses grandes senhores contaminados pelo ego inflado, pelo desejo de ter, pelo desejo de poder, acabam influenciando as religiões. Então, a meu ver, essa é uma das teses centrais do livro. Eu gostaria de ouvir o Marcelo sobre isso. Querido Marcelo, o livro consegue dar conta disso, de apresentar como esta obsessão coletiva tomou conta do ambiente religioso? Nós temos que entender um pouco a amplitude deste conceito de obsessão, né? E aí temos os parâmetros kardecianos, que falam da obsessão simples, da possessão e da subjugação. E vão um pouco mais além disso quando trabalha-se também a ideia da auto-obsessão. Fazendo um pequeno parênteses antes, André, eu gostaria de relatar também um caos, né? E esse caos é muito importante porque ele linka o passado com o presente. Nós estamos trabalhando aí há alguns meses em cima deste livro que está sendo lançado hoje, O Papado dos Espíritos. E engraçado como a primeira vez que eu e você conversamos sobre o tema, e você me pediu para apreciar o livro, e eu o fiz, e eu tive uma leitura sequencial, corrente. Eu não sou um leitor com essa característica. Eu pego um livro, vou pegar aqui o que você acabou de citar, né? O livro base, o primeiro volume, eu tenho as 4 edições, né? Primeira edição da FEB, dos 4 evangelhos. Então, eu não costumo pegar um livro de cabo a rabo e ler. Mas com o teu livro eu fiz isso. Fiz isso porque já nas primeiras páginas eu comecei a identificar pontos em comum. Pontos em comum com o quê? Aí vem o caos. Estávamos nós na década de 90, a internet ainda era rudimentar no Brasil, mas existiam 2 sistemas, 2 aplicativos, 2 plataformas que dominavam o chamado mercado da época. O que seria hoje o Facebook, o Instagram, o WhatsApp e tantos outros meios de rede social que nós temos no Brasil. Na época, nós tínhamos o Mirk e tínhamos o Paltalk. Os que têm menos de 30 anos não vão conseguir efetivamente saber do que nós estamos falando. Mas se forem pesquisar no Google, vão encontrar... Tem 15 no Instagram. Alusões a essas 2 ferramentas ou esses 2 instrumentos. Então, no Mirk e no Paltalk, nós acabamos conhecendo um pensador espírita polêmico. Este pensador espírita, por sua vez, ele era filho de um outro vulto célebre do espiritismo, presente nas primeiras décadas de implementação do chamado Movimento Espírita Brasileiro, que a gente alcunha como MEB, a sigla MEB. Esse personagem era o professor Carlos de Brito Embaçaí, recentemente desencarnado, inclusive, como nós noticiamos no nosso portal ECK. Carlos de Brito era filho do grande escritor e jurista brasileiro Carlos Embaçaí,
que era residente lá em Salvador e também residiu no Rio de Janeiro, e foi uma pessoa muito importante para esses primeiros momentos de sedimentação das ideias espíritas e principalmente de apresentação de um espiritismo diferente daquele majoritariamente clerical, majoritariamente religioso. Voltando ao nosso personagem, o filho do Embaçaí pai, o Carlos de Brito Embaçaí, professor de física da Universidade Federal Fluminense, ele, numa das reuniões, nós estávamos estudando o livro A Gênese, e ele constatou que haviam diferenças, porque ele usava a edição em francês, a terceira edição do livro A Gênese em francês, e nós estávamos utilizando as diversas traduções brasileiras do livro. Muitos utilizavam a tradução da Federação Espírita Brasileira, feita pelo Guilom Ribeiro. Descobrimos, então, que havia diferenças, e diferenças graves, o que culminou, décadas depois, aí a partir de 2015, 2016, 2017, na recuperação da edição original da Gênese, que foi feita pela Fundação Espírita André Luiz, a editora da FEAL, e que causou um grande reboliço, porque nos coloca lado a lado, frente a frente, com o primeiro exercício de adulteração ou de alteração do pensamento de Allan Kardec. Mas, tirante essa questão da Gênese, ele, certa feita, me disse o seguinte, abre aspas, Marcelo, eu tinha os meus 14 anos e o meu pai fazia sessões familiares de espiritismo, fazia sessões mediúnicas na garagem da nossa casa. E um dia, uma entidade muito conceituada que trabalhava com a gente e que não se identificava por nome, mas apenas por uma sigla, justamente guardando a mesma tipologia da identidade dada por Kardec em relação aos médiuns, porque ele não desejava nenhum holofote, ele não desejava ser reconhecido pelas ideias, ele apenas veio passar um recado importante para aqueles que estavam desenvolvendo tarefas específicas no chamado Movimento Espírita Fluminense, ou seja, do estado do Rio de Janeiro, lá pela década de 30 e 40. O que disse essa entidade, André e amigos? O seguinte, que havia um movimento orquestrado entre os desencarnados e os encarnados para, abre aspas, adulterar completamente a mensagem de renovação da humanidade e de transformação da sociedade planetária introduzido a partir de O Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Porque os espíritos encarnados e também desencarnados acompanharam detidamente o processo de iniciação do espiritismo nesse planeta, exatamente com a publicação do Livro dos Espíritos. Eles eram quem? Eles estavam onde? Nas duas igrejas que dominavam o cenário cristão e o cenário das questões metafísicas ou transcendentais na Europa do século XIX. De um lado, os católicos e de outro, os protestantes. Lembre-se que Kardec enfrentou este movimento. Lembre-se que Kardec teve em Barcelona mais de 300 exemplares de obras de sua autoria e de outras que falavam de coisas espirituais queimadas em praça pública no chamado Auto de Fé de Barcelona. Lembrem-se que Kardec discute com o padre no livro O que é o Espiritismo, e que durante toda a sua trajetória as igrejas fizeram diversas reclamações ao poder temporal, ao poder estatal da época, o Império Napoleônico, para que as suas atividades, as atividades espíritas, fossem suspensas, fossem controladas, fossem dificultadas. Este povo que estava presente, encarnado e desencarnado na época de Kardec, resolveu, já que não dá para combater de cara limpa, frente a frente, porque os conceitos espíritas estão tomando vulto, haviam mais de 1000 instituições na Europa, na época de Kardec, reverberando esses conceitos.
O que resolveu esse povo, André? Contou-nos o professor Carlos de Brito Embaçaí, se baseando no relato mediúnico da garagem da casa de seu pai, onde estavam presentes cerca de 25, 30 médiuns naquela reunião. Vamos fazer o seguinte: vamos encarnar no seio deste movimento espírita, na forma de palestrantes, de médiuns, de dirigentes, e vamos, pouco a pouco, como se come um mingau quente pelas beiradas, colocando ideias que não sejam ideias espíritas, mas ideias judaico-cristãs. Este lado do quebra-cabeça, a parte de baixo do quebra-cabeça está montada, faltava a parte de cima. Como é que nós vamos conseguir influenciar os espíritas encarnados no Brasil e no mundo no século seguinte ao de Kardec, no século XX? Vamos nos associar a eles como guias e mentores espirituais. Aí eu perguntaria para você que está me ouvindo, você que frequenta centro espírita, você que está na lide espírita há 5, 10, 15, 20, 50 anos, você consegue se lembrar do número de espíritos que apareceram em sessões mediúnicas dizendo Frei fulano de tal, padre não sei das quantas, irmã isso, irmã aquilo, freira isso, freira aquilo, padre isso, padre aquilo, pastor, reverendo isso ou aquilo? Eu tenho a impressão de que você já deve ter ouvido N nomes a respeito. Vou ir um pouquinho mais além. Nós tivemos no Brasil 2 personalidades consideradas os maiores médiuns de todos os tempos, inclusive mais cultuados, mais famosos, mais reconhecidos do que aqueles médiuns que trabalharam com Kardec na chamada codificação espírita. Falo do inesquecível Francisco Cândido Xavier e falo de Divaldo Pereira Franco. Pergunto a você, meu querido amigo, quem são os mentores espirituais de ambos, senão um padre que atuou no Brasil, um jesuíta chamado Manuel da Nóbrega, depois renomeado como Emanuel, e uma freira chamada Joana de Ângeles, que, por sua vez, teria tido várias encarnações dentro do seio da Igreja Cristã. Eu não estou dizendo com isso que o trabalho de uma religião, de uma igreja, de um culto, de um templo, seja irrelevante e seja negativo em sua essência. Eu estaria sendo leviano se assim afirmasse. Eu conheço inúmeros religiosos de várias correntes religiosas, não só a católica e a protestante. Por causa da minha atividade musical, a minha formação musical, eu me apresentei, eu regi corais em muitas igrejas. E sempre me senti muito bem nesses ambientes. Há pessoas formidáveis, humilíssimas, bem-aventuradas, que fazem trabalhos relevantíssimos aqui em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em qualquer das capitais do Brasil e mundo afora. Religiosos, de batina ou não, de ordenação ou não, e que fazem trabalhos relevantes porque atendem às necessidades, sobretudo daqueles mais necessitados do ponto de vista material e espiritual. O que eu quero dizer é que esse relato do professor Carlos de Brito Embaçaí, de um concurso espiritual, de um colóquio, de uma associação, de um consórcio entre os encarnados e os desencarnados, não é fantasia, não é criação literária, é tema da obra O Papado dos Espíritos, porque ela desenha exatamente o que aconteceu, o que acontece e o que ainda vai acontecer durante muito tempo, quando o interesse gravita em torno do poder. E no poder nós temos
aquelas ervas daninhas do orgulho, da vaidade, da prepotência, do autoritarismo, do dono da verdade, que são flagrantes, infelizmente, no nosso chamado movimento espírita. Mesmo com uma capa de humildade, mesmo com uma aura de pretensa santidade, engraçado que também li uma obra psicografada por Vanderlei Soares de Oliveira e ditada alegadamente pelo espírito Hermance Diffo, uma das médiums que trabalhou com Allan Kardec. Esse espírito usa uma expressão muito peculiar que eu já repeti inúmeras vezes aqui no ECK e repito sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. A expressão dela é santidade de adorno. É aquela santidade que é elevada a uma condição de admiração. E o que, se não acontece no meio espírita, quanto esta admiração cega por homens e mulheres iguais a nós? Dirigentes espíritas, médiuns espíritas, palestrantes espíritas, hoje até youtubers, influencers espíritas, que são colocados num pedestal de superioridade ao quem nós devemos adorar, por serem eles emissários do além, emissários da espiritualidade maior. Quem lhe deu essas credenciais? Quem conferiu a eles o poder da verdade? Senão os próprios homens, esses mesmos homens que elegem e retiram, quando querem, da condição de superioridade, outros homens. Então, a obra do André Marosso, ela encaixa exatamente com esse relato mediúnico obtido 70 anos antes do lançamento dessa obra que fazemos hoje. E repete a mesma história. Eu acho que eu não tinha falado isso para você ainda, André, né? E por isso me apaixonou com o teu relato e me fez devorá-lo em questão de dias. Tal era a sinergia com aquela construção real, embora muitos possam pensar que se trata de uma novela ou de um romance, mas é um relato real de fatos humanos e de fatos espirituais que se consorciam e que repete a advertência daquele espírito de luz dada ao grupo do Embaçaí Pai e que o Embaçaí Filho nos relatou certa feita. Como não crer nisso? Como não crer com a fé raciocinada espírita? Eu não acredito em outra possibilidade. E é interessante, né? O Marcelo disse que, aliás, na própria apresentação do livro, ele fala que foi comensalmente devorando o livro, página a página, né? E ele leu a primeira versão, ele foi muito gentil, porque ele leu uma versão que não tinha passado por 5 ou 6 tratamentos, né? Era uma versão muito maior do que a versão final. Depois dessa versão que o Marcelo leu, eu enviei o livro, fiz questão de fazer isso, para um craque da literatura pagã, por assim dizer, não é um espírita, né? Um cara que tem um livro, inclusive, premiado, que é o Rafael de Almeida. Eu contratei, ele leu a obra inteira, ele fez um relato daquilo que precisava ser refeito na obra, ele adorou a obra, mas ele falou assim, olha, essa obra tem um potencial gigantesco, e foi me dando mais ou menos o mapa da mina, né? E eu reescrevi a obra 5, 6 vezes. Esse livro é o resultado de 1 ano de escrita, né? Mas não é só o resultado de 1 ano de escrita, é o resultado de décadas de estudo e de pesquisa. Eu estive algumas vezes na Turquia para revisitar o cenário do cristianismo primitivo, fui a Israel, eu fui à França, eu fui ao Museu do Vaticano, eu estive na Irlanda para conhecer o Book of Kells, né, que é uma das cópias mais antigas preservadas do Novo Testamento, né? Estive na Itália, já falei, morei em Portugal e vi o estrago que a Inquisição fez em Portugal e o dano psíquico que aquela nação ainda carrega, né? Estive na Espanha, então, mas eu bebi deste conteúdo, um conteúdo muito denso, e o meu grande desafio era tornar isso uma obra de fácil leitura, né? Porque
se a gente fizer um livro de muita filosofia, as pessoas têm uma certa dificuldade de acompanhar. Então, eu entrei ali numa catarse para trazer esta trama, né? Que eu ouso dizer se tornou um thriller, né? Um thriller religioso, né? Aliás, um amigo que leu falou assim, olha, está meio parecido com a obra de Dan Brown, né? Que nós sabemos o sucesso que a obra Código da Vinci, né? O sucesso que a obra de Dan Brown nos trouxe. E eu acho que o que nós alcançamos aqui é algo extraordinário, porque nós começamos lá com o êxodo judaico, mostrando todo o trabalho mediúnico que acompanhou Moisés. Que personagem é esse? Nós sabemos pouco da história de Moisés, né? Aliás, nós sabemos poucos dos acontecimentos da atualidade, né? Recentemente, nós passamos por alguns escândalos, né? E um diz que foi assim, o outro diz que foi assado, e as provas dizem que não foi nem assim, nem assado. Isso, acontecimentos estão acontecendo, estão se dando agora. Imaginemos algo que se deu há 30 séculos atrás, né? Então, como é que a gente vai acreditar, por exemplo, que ele nasceu hebreu, e aí teve um morticínio encampado pelo faraó, porque ele percebeu que o libertador estava, ele recebeu uma mensagem ali dos seus médiuns, entre aspas, das suas pitonisas e que tais, não sei nem se era o nome que se dava, agora me faltou, mas acho que sim. Não dá para acreditar, né, nessa matança de infantes, assim como não dá para acreditar na matança de infantes que se deu à época de Jesus, né? Então, nós começamos a trazer uma linha de raciocínio muito mais factual para esses grandes acontecimentos que se deram no Velho Testamento, no Novo Testamento, para a obsessão por trás desses grandes acontecimentos, né? Nós sabemos já hoje que a partir do quarto século o cristianismo é completamente destruído. O imperador Constantino percebeu que não era mais possível frear o avanço dos cristãos, então, valendo-se de um ditado muito popular, se não pode-se com eles, junte-se a eles, né? Ele chama o primeiro concílio de Nicéia. Isso tudo a história nos conta. Mas o que acontece nos bastidores da espiritualidade? É isso que o livro trata, né? Quem são essas entidades? Quais eram os objetivos delas para poder levar adiante esse plano de dominação e de manutenção da injustiça social, do preconceito, da misoginia, do racismo, da homofobia, algo que, infelizmente, essas coisas graçam no ambiente religioso. Infelizmente, isso tudo graça no ambiente religioso, né? O ambiente religioso espírita, acreditem, é absolutamente racista, homofóbico, misógino. Eu cansei de ver isso. Cansei de ver isso. Isso não combina com a obra de Allan Kardec. Isso não combina com o que a ciência e a filosofia nos traz hoje em dia. Então, tem algo muito errado, e esse algo muito errado não me parece que vem aqui deste mundo material, mas vem a partir das entidades que da espiritualidade fazem questão de manter as coisas como elas estão. O livro trata com muita propriedade, inclusive a minha área hoje, eu sou psicoterapeuta de base psicanalítica, e a gente percebe o quanto a castração da sexualidade adoeceu a raça humana. Aliás, não por acaso, Freud, quando apresenta a questão da sexualidade e os transtornos que advêm de uma castração sexual se dava, ele foi escorraçado das academias daquela época, né? E hoje em dia nós já sabemos o mal que essa castração nos traz. E isso é muito bem engendrado, muito bem mostrado em O Papado dos Espíritos, né? A questão da virgindade de Maria, né? Da onde vem isso, pelo amor de Deus? Isso está presente nessa obra que o Marcelo nos trouxe, os 4 evangelhos. Isso é defendido ali em gênero, número e grau, né? O corpo fluídico de Jesus, que não é uma novidade que J.B. Rostang nos traz. Isso já via de concílios de séculos anteriores. A igreja tentou enfiar isso abaixo do mundo cristão e, de uma certa forma, eu diria que enfiou, né? Não por acaso, Marcelo, a sexualidade, que é algo tão bonito, afinal de contas, é através do sexo que nós voltamos ao palco da vida e nós tornamos algo tão pecaminoso e algo tão sôfrego, né? Se nós fizermos uma pesquisa, colocarmos aí no Google
família sagrada. Nós vamos ver imagens, ilustrações de José, Maria e Jesus, e quase sempre nós vamos ver José triste, Maria triste. Por quê? Porque a eles foi negada a sexualidade, o gozo da vida, né? E as religiões, infelizmente, estão nos negando o gozo da vida. Não estou falando de libertinagem, estou falando de liberdade, de responsabilidade, do direito de nós sermos quem nós somos, né? E nos amarmos e amarmos quem nós queremos amar a partir de quem nós somos. Isso nos foi negado durante muitos séculos, e eu diria que, infelizmente, ainda nos é negado. E a obra, entre outras coisas, ela trata dessa demonização do sexo, ela trata deste episódio dantesco, né, valendo do termo que o Marcelo nos trouxe, desse episódio dantesco de demonizar a sexualidade. Então, a obra O Papado dos Espíritos, nós estamos fazendo esse pré-lançamento hoje, 18 de abril, efetivamente, é o lançamento. Convido você que faça logo a sua aquisição da obra, andremaruco.com.br, está no meu site lá, já está o link de venda, de compra, né? Você compra com condições especiais e leva a obra autografada. E mais do que isso, por favor, faz aí deixa o seu joinha, manda esse vídeo, que depois vai ficar postado no YouTube, no Instagram, manda para outras pessoas. É um trabalho de formiguinha, mas eu tenho certeza que esse trabalho de formiguinha vai levar muitas pessoas a raciocinar, a indagar o que é de fato cristianismo, o que é de fato espiritismo, o que é de fato que os reformadores do protestantismo nos trouxeram e que foi esquecido, o que viraram as igrejas protestantes, né? Marcelo, eu tenho convivido num bairro aqui em São Paulo, que é um bairro de pessoas muito simples, né? E eu percebo duas coisas impressionantes nesses bairros. Eu comecei a perceber isso aqui em São Paulo. Não tinha me dado conta disso. Nos bairros onde há mais carência e é onde a gente percebe as pessoas mais desequilibradas do ponto de vista de convívio social, onde a violência graça, onde a baderna graça, aquilo que mais há são igrejas e adegas. Impressionante. Eu fui em um bairro aqui que, num quadrante, tinha, sei lá, 30, 40 igrejas protestantes e 30 ou 40 adegas, ou seja, a religião tal qual nós a concebemos e a temos praticado não está dando conta. É importante que nós possamos trazer racionalidade para a nossa fé, porque assim a gente vai entender a mensagem bonita que os Espíritos nos trouxeram, que Yeshua, como diz Marcelo, Jesus nos trouxe, e que outros tantos nos trouxeram. Há personagens que são muito homenageados no livro. Aliás, o Marcelo me disse uma coisa que me deixou muito feliz. Ele disse que quando leu sobre Paulo de Tarso no livro, sentiu uma emoção enorme, emoção que ele não sentiu ao ler uma outra obra. Aliás, para ir nos encaminhando para o fim, Marcelo, eu queria que você falasse um pouco sobre essa fluidez do livro e sobre essa beleza que você viu, principalmente na passagem que fala da vida e obra de Paulo de Tarso, no livro Papado dos Espíritos. Pois é, André, nem só o personagem Paulo de Tarso, mas outros que aparecem em cores vivas, em cores reais na tua obra, me remeteram inicialmente àquela poesia que eu, com 8, 9, 10, 11 anos de idade, me maravilhava diante da liturgia católica. Porque, vamos combinar, né, gente? Uma igreja que está aí há 2000 anos, praticamente, vamos configurá-la assim, né? Considerando os primeiros arregimentos que foram feitos ainda na igreja da Casa do Caminho, entre os chamados cristãos primitivos, né? Assim nos conta a história, e história espírita também, fazendo a dicotomia entre a simplicidade daquelas reuniões que não tinham quase nenhuma formalidade, mas que se revestiam de uma energia, de um elan entre os indivíduos, entre os seres, entre os encarnados e os desencarnados, que ainda está vigente nos maiores templos, né? Eu, por exemplo, aqui, todas as vezes que eu entro na Catedral Metropolitana, que é a principal igreja, no coração do centro de Florianópolis, fica ali
junto à Praça 15 de Novembro, e é um monumento, né, histórico, um movimento cristão muito imponente. Todas as vezes que eu entro naquela igreja, eu sinto uma energia diferente. Não é possível que a gente encare os ambientes cristãos, ambientes religiosos, vou abrir um pouquinho mais, os não cristãos também, e também a ideia dos personagens que construíram esse movimento, e se nós formos nos não cristãos, nós vamos ir para a antiguidade mesmo, né? De todas as culturas, de todos os povos da humanidade. Não é possível entender isso apenas como algo material. Existe um quê superior de espiritualidade em tudo. E aí, quando eu falo espiritualidade, tem a espiritualidade boa e a espiritualidade má. A espiritualidade positiva e negativa, e eu vou me afastar do conceito de maniqueísmo, né? Que a grande maioria das pessoas pensa que é um móvel, que é um referencial da vida na Terra. Não. Mas o bem e o mal, enquanto vertentes da nossa personalidade, eles são íntimos, eles estão em nós. De maneira que nas 24 horas por dia, nós podemos ter muitas atitudes boas e muitas atitudes más, negativas, ruins. Isso conforma a dualidade do nosso processo de aperfeiçoamento, de progresso espiritual ao qual nós estamos sujeitos. Então, André, quando você, na obra, relata algumas situações envolvendo o Paulo, que era Saulo e virou Paulo, eu me afastei completamente do Paulo, Saulo, que foi descrito, por exemplo, numa obra respeitável da chamada liturgia espírita, ou da chamada mediunidade à brasileira, como eu costumo dizer, ou do espiritismo à brasileira, expressão feliz da pesquisadora Sandra Jaqueline Stoll, porque aquele Paulo de Tarso, do livro Paulo e Estevão, possui uma artificialidade da composição cristã para um personagem que é responsável muito mais do que os 4 evangelistas pela construção da chamada liturgia cristã. Não é o conteúdo dos 4 evangelhos canônicos que exsurge, que suplanta, que aparece em primeiro plano, e sim as cartas, as epístolas de Paulo de Tarso. Elas é que ilustram com mais riqueza de detalhes situações do cotidiano de Jesus. E aí, quando você traz no livro um personagem mais próximo de nós, e não aquele personagem cultuado que teria sido preparado pelos espíritos do Senhor para causar uma transformação e instituir a religião cristã ocidental dominante até hoje, nesse quadrante do mundo, né? Porque no mundo oriental, que é majoritário em termos de número de pessoas, o cristianismo praticamente inexiste ou subexiste. Então, ao resgatar esse e outros personagens, você devolve a nós a mesma circunstância que nós no ECK falamos em relação ao Yeshua e não a Jesus Cristo. Essa é uma questão que a gente faz sempre referência. Jesus Cristo é um personagem. Jesus Cristo é um ator, é um mito, é um elemento inventado pela cristandade. Cristo, aliás, é uma epítote, né? Ela é um grau ao qual alguns espíritos são elevados em razão da sua trajetória de progresso. No grau crístico está o tal personagem Jesus e estão tantos outros avatares da humanidade. Basta reunir as qualidades morais do chamado personagem religioso, evangélico, litúrgico, canônico, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, que você vai localizar essas mesmas qualidades morais em pelo menos 10 outros personagens da chamada religiosidade universal, espiritualidade planetária aqui na Terra.
Então, quando você aproxima os personagens de nós falando de coisas reais, é a mesma coisa que o ECK faz quando chama Yeshua ou Jesus de Magrão. Magrão é o apelido que a gente dá para um amigo querido. Ah, Magrão, que bom te ver. Pode ser um primo, um irmão mais velho, um amigo do futebol, um amigo de escola. Essa utilização de um apelido carinhoso é muito faltante no movimento espírita, porque esse elege uma certa autoridade, nos distancia dessas autoridades e ainda nos diz assim: hoje, vocês estão muito distantes desses personagens. Quem são vocês perto de Allan Kardec? Quem são vocês perto de Chico Xavier? Quem somos nós perto de Jesus? E esse distanciamento acaba nos colocando numa posição de viralatismo infinita, onde nós somos os últimos da fila. E não é ruim que nós estejamos lá atrás na fila. Estamos lá porque ainda não conseguimos avançar dentro da própria fila do progresso. Mas dizer sempre que nós somos aquele vira-lata que está lá no fim, que ninguém dá atenção e que não tem importância no cenário único que é a sua própria existência, onde nós dizemos também no ECK, você, meu amigo, minha amiga, é o personagem principal da sua existência. Não deixe que ninguém ocupe esse papel. Não deixe que ninguém atue como diretor ou roteirista da sua vida. Você é o diretor, o roteirista e o ator principal. Faça por si mesmo, faça acontecer. E aí, quando você coloca um Paulo de Tarso que chora, que ri, que sente ódio, que sente rancor, que não sabe ao certo se o que ele está fazendo é realmente a verdade, você nos coloca na mesma posição do Paulo de Tarso. Do Paulo de Tarso real. Lembro aqui também uma obra do meu querido amigo professor José Lázaro Boberg, que escreveu O Cristo de Paulo de Tarso, onde ele revisita essa humanidade de Paulo, ou Saulo, como queiram. E ao revisitar, como você faz no Papado dos Espíritos, esse personagem, você nos coloca naquele cenário. Você nos faz participar daquele processo e reviver esse processo que foi há tanto tempo nos dias de hoje. Você, André, é o Paulo de Tarso. Eu, Marcelo, sou o Paulo de Tarso. Vocês todos que vão comprar e vão ler a obra vão se sentir também Paulo de Tarso, porque estarão revivendo, rejuvenescendo, se transformando dentro de uma mesma existência físico-material pela bênção da reencarnação. Está mudo? Muito bem, estamos aqui a 1h30 de live, então está na hora da gente fazer o nosso encerramento. Agradecendo a você que esteve conosco aqui, muita gente querida, Lenise Souza, Léo Mariano, Dé Oliveira, perguntando como é que faz para comprar. É só ir no site andremarouco.com.br. Na bio do Instagram tem o endereço do site, clica lá, vai lá, está o livro à venda, você vai para um ambiente de compra, onde a sua compra é feita de maneira segura, e a partir do dia 18 o livro é entregue, né? Para quem comprar até o dia 18, a gente envia um dedicatório. Além do preço ser um pouquinho menor, a gente envia, a um desconto, a gente envia com a dedicatória. Obrigado a Gui Serra, deve ser Guilherme Serra, Shirley Ribeiros, penso eu, Dayana Assis, Ricardo Batista, Cleuze Gawa, querida Cleuzinha, beijo no seu coração, querida. Kardec 505, não sei como é que é o nome dele, mas o nick é Kardec 505, dizendo, não poderia ficar, mas vim dar o meu joinha, esse trabalho do Maroço é de gigante, grande abraço, muito obrigado, Kardec 505, Fabri Augusto, Francisca Lima, Ana Fiedler, nossa querida amiga lá de Portugal, muito obrigado por nos acompanhar, Vera Lúcia Palma, muito obrigado, Daiana Araújo, enfim, muita gente boa esteve conosco aqui, Robarouco, muito obrigado, Rosângela, Evandro Oliva, todos aqui que acompanharam. Vou fazer esse grande convite para que você conheça a obra O Papado dos Espíritos. Acesse lá o site andremarouco.com.br.
faz a sua compra. No dia 18, eu vou enviar para você o livro com a dedicatória e tenha certeza, você vai devorar as páginas do livro, vai ver os personagens da história da árvore judaico-cristã a partir de uma novidade, de uma humanidade transformadora, como Marcelo disse, né? Se nós nos aproximamos, ou melhor, se nós os tornamos mais humanos, né, como nós, fica mais fácil para a gente chegar lá, né? Porque se eles conseguiram, a gente consegue também. Agora, quando eles vão para o pedestal, aí fica difícil, né? Quando eles não fazem sexo, por exemplo, aí fica impossível. Quando eles são gays, por exemplo, né, aí fica, ou melhor, quando uma pessoa é gay, fala, não, aliás, eu me lembro uma vez, Marcelo, para encerrar, né, eu fui em uma casa espírita, essa me parece que era uma casa espírita que fazia um trabalho muito bom, e tinha um trabalhador da doutrina lá, e ele, homossexual, né, e ele disse uma coisa que me emocionou tanto, rapaz, ele falou assim, eu sou filho de evangélicos, né, e eu tenho só irmãos, 5 ou 6 irmãos, né? E meu pai é um homem do sertão, um homem duro, um homem macho, né? E aí tem eu, gay, né? E aí eu pensava assim, eu vou pro inferno. E como eu vou pro inferno, eu vou pra galera. E aí ele desandou, foi para as drogas, foi para uma sexualidade bastante desenfreada, por assim dizer, até que ele conheceu a doutrina espírita, a verdadeira doutrina espírita. Ele percebeu que ele podia viver a sexualidade, ele podia ser humano, ele podia errar, e ele podia acertar, ele podia fazer melhores escolhas do ponto de vista racional, sem temer o inferno, sem temer o umbral, sem temer virar ovoide ou um lobo da licantropia. Mas ele percebeu aquilo que Kardec nos trouxe, aquilo que Yeshua nos trouxe, aquilo que Paulo de Tarso nos trouxe, aquilo que Sebastião, que é outro grande homenageado na obra, né? Os católicos chamam de São Sebastião, Sebastião nos trouxe, aquilo que Joana d'Arc nos trouxe, aquilo que Allan Kardec nos trouxe, aquilo que tantos e tantos aqui estiveram, humanos, como eu e você, pessoas que têm medo, pessoas que adoecem, pessoas que sofreram, pessoas que tiveram dúvidas, que não são santos, mas se tornaram especiais porque são como eu e você e conseguiram fazer diferente, conseguiram fazer melhor. Adquira o seu livro e nos ajuda. Dá o seu joinha, curte, comente, compartilha. É um trabalho de formiguinha, mas eu tenho certeza absoluta que esse livro vai mudar a cabeça de muita gente. Muitíssimo obrigado. Rapidinho, Marcelo, as suas considerações finais, que a gente já estourou o tempo aqui. Obrigado, querido. Olha, André, eu estou regozijando, né? Eu estou num êxtase. E você falou do gozo. Eu quero lembrar que, para todas as situações da nossa vida, nós procuramos o gozo, o júbilo, o êxtase. E falando um pouquinho de São Sebastião, quero dizer para você que São Sebastião está presente na minha vida em 3 situações clássicas, que eu costumo dizer. Primeiro, eu nasci em São Sebastião do Rio de Janeiro, a capital fluminense, o Rio de Janeiro que você conhece, tão pródigo em belezas naturais e de uma gente multicolorida, de uma pluralidade incrível. Eu sou filho de uma pessoa que nasceu em São Sebastião do Caí, uma pequena cidade próxima a Porto Alegre, na grande Porto Alegre. Então, a minha herança já vem do pai com São Sebastião. E o lugar onde eu comecei a lecionar em universidades é São Sebastião do Rio, Tijucas Grande. Então, o santo que foi flechado, né, o santo que teve essa condição de mártir, é o santo inspirador da minha vida e da tua vida também, André, porque esta tua obra, ela representa, como eu disse, um divisor de águas, porque ela vai conjecturar aquilo que nós podemos transformar em termos de ambiência. E por ser transformadora, por ser polêmica, por ser diferente, por ser inovadora, eu e você estamos esperando que esta obra seja flechada. Que venham, então, as flechas, porque nós estaremos aqui para receber cada uma das flechas e para devolver na forma de compreensão, de carinho, de amor, porque o processo de transformação é sempre de dentro para fora, nunca de fora para dentro.
Gratidão pela oportunidade, pela conversação e por estar dentro dessa tua obra, que eu considero a obra do século XXI para todos nós que somos espíritas. Poxa, gratidão, e só aumenta a minha responsabilidade, né, para que nós possamos fazer. E a sua também, que está nos acompanhando, só aumenta a nossa responsabilidade para que a gente... O filho nasceu, né, nasceu destas mãos, dessa cabeça e de tantas entidades que me acompanharam. Sou médium de psicofonia, médium de psicografia ao longo dessa escrita, e agora já não é mais filho meu, é filho do Marcelo, é filho teu que está nos acompanhando, e eu tenho certeza que é um filho que vai trazer muitos perfumes de amor, de paz, para esse nosso mundão tão necessitado disso. Para terminar aqui, eu queria contar que eu li a obra de Alexandre Dumas, Os Borgia, né? E os Borgia trata da vida e a obra de um dos papas mais sanguinários que existiram, né? O livro, você precisa fazer uma prece para ler o livro, porque o livro assim, infelizmente o que foi muito da história judaico-cristã, mas o Papa em questão, Alexandre VI, se não me engano, foi um personagem extremamente agressivo, violento, corrupto, enfim, o cara realmente fez e desfez e fez horrores, inclusive tem a série Os Borgia, né? Mas Alexandre Dumas, ele faz uma coisa muito interessante. Quando termina o livro, ele abre um outro, quase como se fosse um anexo, um plus do livro, onde ele narra a história de dois amigos, um católico, um cristão, melhor dizendo, católico, um católico e um judeu, né? E o católico queria converter o judeu para que o judeu se tornasse católico. E ele falava da vida e obra de Jesus e dizia das maravilhas que trazia a proposta do cristianismo. E esse judeu um dia falou assim: olha, eu resolvi que eu vou conhecer a sua religião, mas eu vou viajar a Roma e eu quero conhecer o Vaticano e quero conhecer a Santa Sé. E aí o católico falou: não, conhece os padres daqui, os freis daqui, as obras daqui. Não, eu faço questão, eu vou a Roma, eu vou ao Vaticano. E aí o católico falou: bom, perdi, ele não vai se converter ao cristianismo, porque quando ele for lá, ele vai ver que está tudo perdido, está tudo tomado, está tudo corrompido, né? E para surpresa dele, esse judeu volta e diz assim: me tornei cristão, porque o que eu vi é tão assustador, e ainda assim, essa mensagem, ela toca as pessoas, ela transforma as pessoas, ela ilumina as pessoas. Então tem algo de muito extraordinário, que a corrupção, que a falta de amor não consegue destruir, apesar desse desejo de dominação e desse desejo de subjugação do outro. E o personagem se torna católico. A obra O Papado dos Espíritos ela traz sim uma crítica ao religiosismo, ao igrejismo dentro da doutrina dos espíritos, mas depois de ter convivido 16 anos e ter visto coisas que até Deus duvida, e presenciado coisas que até Deus duvida, eu só me tornei mais espírita, assim como o personagem do livro de Alexandre Dumas, Os Borgia. Porque, estando na mão das pessoas que dirigem as grandes federativas e casas espíritas, em cima de tantas coisas que diferem bastante da proposta de Cristo, de Kardec, e ainda assim a doutrina é pujante, a doutrina consola, a doutrina ilumina, a doutrina salva vidas. Então é porque o espiritismo realmente é impressionante. O Papado dos Espíritos, as ordens ocultas, os espíritos nada santos que dominam as religiões. Agora é um filho teu, é um filho nosso. Beijo no coração. Muito obrigado, Marcelo, muito obrigado a você que nos acompanhou. Grande beijo.